boa noite. Parabéns pela vitória. Agora, em termos de futebol, eu queria comentar outra questão. Um time que mostrou mais condicionamento físico, um time que demonstrou mais atitude, um time que foi mais efetivo. Porque se a gente for comparar o jogo contra o Ituano, o time do Náutico sofreu, e sofreu muito. O Ituano teve mais posse de bola, o Ituano perdeu grandes oportunidades de gol, mas o Náutico soube sofrer, porque já o senhor falava na entrevista coletiva passada, eu tenho que mexer com o time, eu tenho que jogar com um time com mais atitude. Bom, o jogo em si, o jogo foi muito difícil, né? Foi um jogo por vários aspectos, por vários, algumas variáveis, elas estão muito expostas, né? Tá muito visível em todos os aspectos, mas o jogo em si ele acabou ficando um pouquinho mais difícil no decorrer da sequência do próprio jogo. Nós tínhamos alguns desfalques para iniciar a partida, e eu tinha vários jogadores que eu estava ciente de que não terminariam os 90 minutos, né? Por N fatores. Eu já citei isso, inclusive, anteriormente. Na sequência dura de jogos, a nossa equipe sofre mais, né? Nós temos uma equipe com uma faixa etária um pouco maior. Nós temos jogadores, mesmo talvez alguns mais jovens, que não têm uma minutagem tão grande durante o ano, que sofrem muito com a sequência, que recuperam menos de um jogo para outro. E aí a gente precisou fazer um jogo no limite em todos os sentidos, né? A questão emocional, ela não tem a dúvida que contribui demais para a questão técnica. Se a nossa equipe se propõe a jogar, se propõe a colocar a bola no chão, se a nossa equipe se propõe a iniciar o nosso ataque com os nossos jogadores mais atrás, nós precisamos de muita confiança para isso. E o momento que o Náutico vive traz um peso maior. A primeira bola errada, a torcida um pouco mais impaciente, traz um peso ainda maior. Então os erros acabam acontecendo, o adversário tranquilo na tabela, equilibrado defensivamente, se fez valer desses aspectos, posicionou sua equipe embaixo, trabalhou com mais tranquilidade, chegou ao gol adversário com um pouco mais de tranquilidade. Isso, em alguns momentos, foi minando, mas eu acho que o mais importante da nossa equipe foi esse poder de resiliência, porque mesmo nos momentos mais difíceis, a gente continuou lutando. A gente entregou demais. Eu acho que o jogo foi muito mais de uma entrega, né? Tecnicamente, não foi um baita jogo, não foi um grande jogo. Eu acho que, sinceramente, eu acho que nós jogamos melhor no jogo contra o CSA, nós fomos melhores tecnicamente do que fomos hoje. Mas nós precisávamos de outros ingredientes para vencer. Não é só a questão técnica. Acho que a nossa equipe foi valente, nós nos superamos. As entradas, elas foram, para mim, no meu modo de pensar, foram fundamentais, né? Deu exatamente a oxigenação que nós precisávamos, deu um pouco mais de velocidade, deu um pouco mais de agressividade. Eu ainda esperei ainda para fazer a última troca, porque o João estava um pouco desgastado, o Vitor estava cansado ao extremo, o Arthur estava sentindo câimbras, o Souza era um homem central das articulações, também já estava desgastado, e eu precisei estender o máximo possível para ver quem ia gritar primeiro. Como a gente fez o segundo gol, eu resolvi tirar o Souza, pus o Djavan para a gente só tocar o finalzinho do jogo de uma forma mais equilibrada. Mas não é fácil, assim, não é tão simples você transferir as ideias que se tem para a equipe jogar para a prática, simplesmente colocando como se fosse videogame. Os caras têm sentimentos, os caras sentem o desgaste, sentem a tensão, a pressão de estarmos hoje na lanterna do campeonato, mas acho que saímos de campo com o sentimento de que nós somos capazes, né? Acho que os atletas entenderam que precisam se doar mesmo ao extremo, 100%, para que a gente consiga, quem sabe, buscar novos resultados como esse. Boa noite, Dado. Parabéns pela primeira vitória comandando o Náutico. Agora há pouco o Carlos Pimentel, técnico do Ituano, veio por aqui e mesmo diante de números que foram bastante favoráveis ao desempenho do Ituano dentro de campo, posse de bola, maior número de finalizações em relação ao Náutico, que conseguiu o resultado, ele apontou justiça na vitória do Náutico pela assertividade. O Náutico teve essa assertividade durante a partida, mas perdeu outras oportunidades também, é bem verdade. Te satisfez o volume de jogo que o Náutico teve, mesmo diante de tanta dificuldade que se desenhou para você na montagem do time até a partida de hoje? Eu acho que nós temos muita margem para evolução. Nós temos muita margem para evolução. É o terceiro jogo.
É o terceiro jogo, mas com um intervalo muito pequeno assim, de jogos de um para outro. E não tenha dúvida de que o feedback mais proveitoso que existe é o da vitória, é o do triunfo, de ganhar os pontos. Então, quando você ganha, traz para todos internamente o sentimento de que, pô, é verdade, dá para ir. Quando você perde, naturalmente é um abalo psicológico maior, é uma pressão maior, pô, não deu certo de novo, enfim. E o Náutico tem tido essas dificuldades. Então, eu acho que eu jogo como importante demais voltar a vencer. E dentro de casa, nós precisamos fazer dos aflitos uma arma. Nós temos uma sequência de jogos dentro de casa aí, jogos pesados como foi hoje, mas temos que fazer dos aflitos a nossa arma, como sempre foi, historicamente, na vida do Náutico, os aflitos sempre foi a arma. Nós temos que voltar a usar o Caldeirão dos aflitos como arma e precisávamos dar esse pontapé inicial hoje. Então hoje o mais importante é vencer, é voltar a vencer. Paralelo a isso, é visualizar jogadores que faziam tempo que não jogavam, dar sua contribuição para a vitória. Cito o Djavan, que passou muito tempo lesionado. O Giovânio passou mais do que o normal numa lesão. O PH, por opção, também não vinha figurando entre os jogadores. O Arthur entrou muito bem, fez um bom jogo. Então, isso nos traz mais força. Mas, repito, tem muita margem para evoluir. Dado, boa noite. Na competição inteira, o Náutico ganhou de maneira seguida, uma vez só. No começo do campeonato, quando bateu o Operário e o CRB em Maceió. E é notório... Seguida dos jogos. E é notório que o Náutico precisa de uma sequência para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Quando o Náutico ganhou do Novo Horizontino, ele teve depois o Grêmio em Porto Alegre. Quando o Náutico venceu o CRB, ele teve o Guarani em Campinas. Agora o Náutico vence um adversário duríssimo, como é o Ituano, ganha um pouco de confiança da torcida e volta a jogar nos aflitos, como você bem falou, que quer transformar novamente os aflitos numa fortaleza. Qual o grau de importância de um time que precisa de uma sequência positiva de ter um duelo direto, dentro de casa e tendo uma semana para trabalhar para a próxima etapa do Brasileirão? É altíssimo, né? É uma condição, eu não sabia dos números citados, mas independente dos números, a gente sabia que precisávamos voltar a vencer dentro de casa, né? O nosso torcedor precisava voltar para casa feliz e não saindo xingando todo mundo aqui, como vinha acontecendo. Então, repito, essa vitória pode trazer não só o aspecto de pontuação de benefício. Existe um aspecto emocional que eu não tenho dúvida que essa vitória vai nos trazer muita coisa boa. Nós teremos uma semana boa de trabalho aí na próxima semana, fazer os controles que devem ser feitos, recuperar totalmente os nossos jogadores, principalmente aqueles que estão um pouco mais desgastados, alguns lesionados, né, tendo um pouquinho mais de margem para evolução. Trabalhar com os caras que estão voltando de uma inatividade grande, de Djavan, Giovânio, PH, para que eles possam mais uma vez dar sua parcela de contribuição no próximo jogo. E acho que nós encurtamos 50% desse objetivo de fazer uma sequência de vitórias. Conseguimos a primeira, vamos atrás da segunda, vamos pensar menos na tabela, pensar menos na classificação. Não adianta ficar assistindo os adversários ou secando, a gente tem que fazer a nossa parte, precisamos fazer o nosso, precisamos voltar a vencer na sexta-feira, precisamos do apoio do nosso torcedor na sexta-feira, que a gente consiga, quem sabe, fazer um trabalho bem feito para também chamá-los, né? Lógico, eu entendo, a gente precisa fazer a nossa parte primeiro para depois eles virem, mas estamos tentando, né? Estamos tentando e vamos dar sequência no trabalho. Dado, você se mostrou um cara muito controlado emocionalmente. E em 2 pontos da entrevista, durante as perguntas dos colegas, você tocou no ponto emocional. Você, na sua primeira passagem aqui no Náutico, em 2000, era atleta, né? Volta 22 anos depois para a sua terceira passagem como treinador e seu primeiro jogo comandando o Náutico aqui nos aflitos. Vem uma vitória. Óbvio que passa um filme na sua cabeça. Da sua primeira vez aqui, 2000, 2 vezes como treinador, a terceira agora e a primeira que você comanda o Náutico como técnico jogando aqui nos aflitos. Essa carga emocional de hoje, essa vitória, até que ponto isso vai ajudar o time para que venha buscar essa sequência de vitórias, como falou com o Pedro Igor aqui, que você vai ter que fazer pela frente, né? Até que ponto o emocional dessa vitória, o seu emocional passando para os seus comandados, vai ajudar a equipe daqui para frente? O meu, vamos excluir um pouco a minha condição
pessoal, vamos lá. Embora eu estivesse, obviamente, muito pilhado pro jogo de hoje, porque realmente é a terceira passagem no Náutico, mas é a minha estreia nos Aflitos. Eu nunca fiz nenhum jogo nos Aflitos, hoje foi o primeiro jogo. E tava com minha família aqui, minha esposa, meu filho. Por mais que houveram algumas orientações para não ir, não vai. Não, vamos lá, vamos curtir, vamos assistir o jogo, vamos lá. Tava muito confiante pro jogo de hoje, tava muito confiante. Excluindo assim a minha condição pessoal de ter esse envolvimento todo que eu tinha com esse jogo de hoje. Eu estava muito envolvido, estava muito pilhado por esse jogo de hoje. E passando ao lado coletivo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, que uma vitória traz o determinado nível de confiança que a gente pode crescer e evoluir o nosso jogo. Vou citar um exemplo muito claro. Aquela bola que os nossos defensores, os zagueiros pegam e muitas vezes tem um espaço claro para fazer um passe. Quando a gente perde, o cara olha o passe e não faz a bola chegar no cara à frente. O cara faz um passe lateral. O cara evita o erro. Consequência de vitórias, o cara vê o espaço, vai acertar o passe. E o cara que tá com a bola lá na frente, que vai receber a bola, ele com nível de consciência, de confiança maior, ele não domina para trás saindo do bloco. Ele já vai ter a percepção de fazer o domínio para dentro do bloco adversário. Ou seja, eu acho que nós podemos evoluir o nível de risco do jogo. A verdade é essa. É arriscar mais. É fazer um jogo mais assertivo, um jogo mais equilibrado, mas sequência de vitórias nos traz confiança para arriscar um pouco mais. Para arriscar um passe mais vertical, para o domínio dos nossos homens dentro do bloco, que eles consigam dominar a bola orientando para frente, não orientando para trás, e não perder tempo, não perder velocidade no jogo. A reposição muitas vezes do Jean, que ele vê um cara saindo em velocidade no contra-ataque, às vezes perdendo demais, e o cara fala, não vou soltar lá, vou soltar curto. Mas hoje no jogo 1-0 ele soltou uma bola nas costas do PV aqui, que armamos um contra-ataque e o PV sofreu uma falta. Ou seja, tudo é confiança. E o futebol é mágico por isso, né? Jogadores medianos com confiança, eles se tornam bons jogadores. Eu não tenho dúvida disso. Os jogadores medianos com confiança para jogar, eles se tornam bons jogadores. Assim como jogadores bons, sem confiança nenhuma, eles se igualam a qualquer outro. Eles se igualam a qualquer jogador mediano. Então vamos tentar filtrar bem essa vitória, sem deixar que ela se sobressaia em cima dos erros. Nós não vamos poder jamais empurrar sujeira por baixo do tapete. A gente precisa reavaliar o que foi feito no jogo, precisamos corrigir muita coisa, como eu citei na pergunta anterior. Nós temos muita margem para evolução, mas vamos tirar proveito um pouquinho disso também, né? Vamos tirar proveito assim como vários adversários já tiraram.